pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Godic Talks Empresarial. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui o José Arnaldo Fonseca, que ele é meu sócio aqui no escritório. Ele tem uma atuação muito focada em questões contenciosas e principalmente em questões contenciosas empresariais. Ele mora em Brasília e ele cuida de todos os processos em tribunais superiores aqui do escritório. E ele vai compartilhar um pouco dessa experiência que ele tem no contencioso, mas com foco principalmente no contencioso empresarial, porque ele, além de atuar no contencioso empresarial, tem uma grande experiência como ex-procurador da PGFN, né? Então, ele tem lidado com questões tributárias, mas questões societárias, né? Em primeira instância e segunda instância, mas pela própria, como que eu vou dizer assim, do histórico dele, né? Enquanto advogado, porque ele é de Brasília, e ele fez a carreira jurídica dele em Brasília. Então, ele aprendeu, né? Meio que... não teve muita alternativa, né? Ele aprendeu no dia a dia a lidar com os tribunais superiores. Então, eu pedi para que ele participasse desse nosso episódio de hoje, justamente para compartilhar um pouco dessa experiência, né? Para lidar com o processo desde a gênese, desde o momento inicial, até aquele ponto final em que não cabe mais recurso, né? Em que os tribunais superiores lá em Brasília, principalmente o STJ, que acaba sendo o ponto final, não sei que se envolva alguma questão constitucional, né? Para ele explicar para a gente, né? Principalmente para os advogados um pouco menos experientes aí no contencioso empresarial, né? Como cuidar desses processos com bastante carinho, né? Zé Arnaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É uma satisfação estar aqui hoje participando desse podcast, dessa conversa. O tema é bastante interessante. Nós assistimos aí, eu que trabalho há tantos anos com isso, diariamente nós assistimos aí a vários problemas de processos que tramitam de uma forma inadequada, processualmente não bem conduzidos, por falta de experiência, às vezes por falta de rigor dos próprios nossos colegas aqui, e porque a legislação cada vez mais ela vai ficando mais exigente para que os processos consigam tramitar perante as instâncias, né? Pois é, e a gente teve aí um avanço do próprio Código de Processo Civil de 2015, né? Porque ele passou a ter um capítulo específico para tratar com processos empresariais, de dissolução, exclusão, né? Quer dizer, a gente teve até uma mudança legislativa. Eu não vou dizer se foi algo que foi para o bem ou para o mal, porque eu já vi críticas e elogios. Eu acho que agora a gente, pelo menos, tem um processo um pouco mais bem delineado, apesar dos problemas que ainda existem lá. Mas a gente tem, talvez, uma especialização processual a respeito disso na própria legislação, né? A legislação vem, sim, vem sendo sofisticada para isso, para atender esse tipo de demanda. E não só isso, também como o próprio judiciário ele vem se equipando, né? Uhum. Criando várias especializadas, criando juízes especializados em várias áreas da economia, inclusive na área empresarial. Em São Paulo aqui, isso aí é latente. Assim, no Rio de Janeiro, as varas empresariais, elas existem há muitas décadas. Isso foi por uma questão histórica, porque a gente tinha, quando veio a família real para o Brasil, né, se abriu uma exceção ali para as questões empresariais serem julgadas por juízes ingleses, né? E por conta disso, quando esses tribunais de juízes ingleses e estrangeiros eles acabaram sendo extintos, então se criaram varas empresariais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só agora que tem um projeto lá, e isso está em andamento já, para se criar, né, câmaras, seriam equivalentes às nossas reservadas aqui em São Paulo para questões empresariais, né? Então, a gente tinha varas especializadas em primeira instância, mas não tinha uma câmara reservada ou especializada no Tribunal de Justiça, né? E aí, por conta disso, surgiu um ditado que fala, olha, a Câmara é especializada, o juiz não é, lá no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo, a gente teve um projeto um pouco diferente. Então, se começou a mudança estrutural pelo Tribunal de Justiça. Então, se criaram as câmaras especializadas no Tribunal de Justiça de São Paulo para lidar com questões empresariais. Já tínhamos câmaras voltadas para o direito falimentar. Hoje, os dois assuntos estão unificados em um tipo de câmara só, né? A Câmara Reservada. E de uns anos para cá, até por um projeto empreendido pelo professor Fábio Ulloa Coelho, ele foi bastante pioneiro, ele trabalhou muito próximo dos desembargadores no tribunal para criar, né, essa infraestrutura aí, né, idealizar isso, né, de ter uma justiça empresarial especializada, porque fala, poxa, Delaware tem isso, é um estado que tem menos de 1 milhão de habitantes, São Paulo, que é o estado mais importante da União Brasileira sob o viés econômico, ele não tem uma justiça empresarial especializada ainda. Então, isso acabou sendo desenvolvido e hoje temos varas especializadas aqui em São Paulo, com o surgimento de tempos em tempos de novas varas especializadas, criação de novas varas especializadas, e agora com projetos para criar varas especializadas também de caráter distrital. Então, deve ter lá na Baixada Santista, Campinas, Ribeirão Preto, existem os projetos aí para essas varas surgirem, né? Agora, eu gostaria que você, enquanto advogado que atua no foro, né, compartilhasse um pouco dessa experiência que você tem
né, naquela fase inicial do processo, né? Porque nós temos hoje mais de 1.900 faculdades de direito no Brasil. Se pegar todos os outros países do mundo em conjunto, a gente não encontra 1.900 faculdades de direito, né? Então, essa proliferação de faculdade de direito, a gente sabe que existem faculdades de altíssima qualidade que surgem, que vêm substituir outras que não são tão boas, mas tem muita faculdade ruim e muita gente que sai, às vezes, de uma faculdade que não é tão boa, ela acaba saindo com uma preparação muito ruim, né? Então, a gente tem advogados e advogados, a gente tem profissionais e profissionais, né? Isso quer dizer que, em algum momento, a gente vai se deparar num processo desse com um colega que ele é bastante aguerrido, que ele é bastante profissional, que ele é bastante tecnicamente preparado, mas a gente vai encontrar gente também que não tem o preparo. Então, mesmo aqui no escritório, a gente tem casos de disputas societárias que não fazem o menor sentido e a gente percebe que é o colega que não assessorou corretamente, né, os seus clientes. Mas quando o cliente senta na sua frente, quer dizer, quais os passos que você dá, como que você prepara, como que você chega ao processo, ou vamos pensar que a gente pode estar do outro lado, né? Às vezes o nosso cliente, ele sofre um processo, né? Como que você lida com isso, como você cuida das provas, como que você vai despachar com isso? Conta um pouco do seu dia a dia a respeito disso, Arnaldo, por favor. Tá. Essa questão de... Você colocou na questão de atritos, brigas societárias. Esse é um tema recorrente que ganhou muito maior número de processos hoje em dia, né? Vem crescendo muito no país, a briga entre sócios, a briga entre empresas que são donas de outras empresas e por aí vai. Então, o advogado ele não recebe do cliente uma tese jurídica. O advogado recebe do cliente um monte de fatos, um monte de papel e a dúvida do cliente, o que eu faço? Então, mudanças na legislação civil, né, na legislação comercial, elas já permitiram hoje que, dependendo de como estiverem escritos, previstos nos contratos sociais das empresas, às vezes uma briga societária pode se resolver administrativamente. Uhum. Então, daí o primeiro passo do advogado, que ele precisa pegar todo aquele conjunto de fatos, de documentos, etc., examinar e traçar uma solução para o cliente dele que seja a mais plausível, a mais fácil, a menos custosa. Então, muitas vezes, ele pode caminhar já para um caminho administrativo. Uhum. Né? Ele pode resolver aquilo de uma forma mais simples se o contrato social da empresa o permitir. Então, a primeira escolha dele é essa. Ele tem que saber qual caminho que tomar. Posso só fazer uma parte a respeito disso? Pode, claro. O que eu percebo aqui é que, às vezes, quando o cliente nos procura, muitas vezes, ele já está num pé de guerra, né? E a gente olha para o ato societário e a gente percebe que o ato societário não foi preparado de maneira adequada. Ele foi preparado para ir para a junta e ter um CNPJ emitido, né? Mas, além disso, ele realmente não tem um regramento adequado para lidar com essas disputas, né? E aí acontece de não ter muita alternativa administrativa e a gente ter que partir para o judiciário, né? Exatamente. Isso aí, na verdade, é o mais comum. É o mais comum. Exatamente porque nós temos aí uma prática no Brasil de que dos empresários constituírem as suas empresas, como você falou, com atos societários que são feitos, né, com todo respeito aqui, ato societário de papelaria. Não existe uma assessoria adequada. Muitas vezes os empresários não têm acesso a isso ou até por falta de conhecimento se deixam levar por alguém que não tem uma formação adequada. E aí vamos ter que partir realmente com uma disputa judicial. E aí cabe ao advogado ter esse cuidado de olhar ponto a ponto e definir qual é a melhor forma. E como construir esta ação judicial. E o advogado, quando ele vai fazer uma ação judicial ou vai defender o cliente em uma ação judicial, ele tem que montar um tabuleiro de xadrez. Ele tem que pensar nos movimentos desde aquele dia até o fim do jogo. E esse fim do jogo só acaba quando a última decisão é proferida, pela última instância, que no Brasil nós temos aí as 3 instâncias, e que o processo volta para ser executado, ou seja, para ser cumprida a decisão final. Então, desde o começo, o advogado precisa saber como lidar com aquilo e preparar a fundamentação. Ou seja, porque eu tenho que levar para o juiz uma história bem contada que tenha fundamento na lei. Nosso direito é positivista, ou seja, ele gosta de ter fundamento na lei, em primeiro lugar. Ele pode ter fundamentos também, quando há necessidade, em conhecimentos de estudiosos, que se chama de doutrina, e hoje também, que ganhou um espaço, um fôlego muito grande no Brasil, uma importância muito grande, a jurisprudência, ou seja, como pensam os tribunais a respeito daquilo. Então, o advogado ele tem que desenvolver aqueles fatos, aquela história, que o advogado é um contador de histórias, tem que desenvolver aquela história toda e mostrar que o direito do cliente dele tem fundamento nesta lei, na Constituição Federal, uma lei federal, um decreto federal, uma lei estadual, um decreto estadual, um municipal, e outras normas, portarias, resoluções, etc. E tal.
Então, ele tem que construir isso e mostrar para o juiz, olha, não sou eu quem está dizendo que o meu cliente tem direito. É a lei que diz que, com essa situação fática que eu estou explicando aqui para Vossa Excelência, ele tem direito a fazer essa rescisão, essa dissolução societária, uma exclusão de um sócio que cometeu alguma falta grave e por aí vai. Então, ele tem que constituir isso aqui, construir essa história com fundamentos para dar ao juiz conforto e até mesmo assim, para que ele reproduza aquilo na sua sentença, na sua decisão inicial. Agora, você falou um negócio que talvez vale a pena a gente reforçar um pouco, né? Que a gente tem que pensar que o processo ele pode passar por 3 instâncias, né? Sim. Se tudo der certo, não vai chegar a isso. Às vezes se faz um acordo, essas questões societárias, muitas vezes, elas acabam em acordo, né? Isso. Porque são processos complexos, que os juízes têm uma natural dificuldade em julgar. Eu lembro que quando tinha um projeto aqui para implantar as varas empresariais em São Paulo, se fez um estudo estatístico e chegaram à conclusão que, em média, cada vara judicial no estado de São Paulo tem 2.000 processos. Mas chegaram à conclusão que, pelo tempo de trâmite de questões empresariais, né, o trâmite processual de questões empresariais, uma vara não suportaria mais do que 700 processos, porque são processos que, se eles são mais difíceis, advogados mais aguerridos, que envolvem mais dinheiro e que isso tomaria muito mais tempo do juiz. Então, quando eles fizeram os cálculos, falaram, a gente vai implantar tantas varas que isso deveria ser suficiente. No fim, aquilo acabou tendo um boom aí de procedimentos voltados para as questões empresariais, etc. Mas o que a gente percebe é que são casos difíceis, muito relacionados à prova. E você já deu o caminho aí para dizer, talvez a gente chegue numa terceira instância, né? E a questão de prova na terceira instância, ela se torna muito complicada, né? Então, a gente vai voltar a esse assunto, que eu quero que você esmiuce isso com mais detalhamento, etc. Mas, naquele momento, ele já tem que pensar na terceira instância, esse profissional? Já. Exatamente pelo que você falou, porque existem exigências, requisitos que a própria lei e que a jurisprudência, que se chama hoje em dia de jurisprudência defensiva, em que os tribunais superiores, STJ e Supremo, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, fazem para evitar que muitos processos cheguem lá, para diminuir a carga de trabalho dos ministros. Então, e veja bem, não que eles não queiram trabalhar, mas a questão é que a quantidade de processo é insana, ela é absurda. Né? É uma quantidade muito, muito grande que não existe algo similar em nenhum país do mundo. Né? Não existe. Então, os tribunais sempre divulgam essas estatísticas e mostram que são centenas de milhares de processos anualmente que chegam lá. Então, realmente é necessário que se faça um filtro, até porque também o advogado precisa ter este cuidado de saber conduzir o processo e não recorrer por recorrer. Tem que recorrer quando existe, no mínimo, uma plausibilidade mínima de que o direito do cliente dele prospere na instância superior. Perfeito. Em relação às provas especificamente, às vezes o processo, ou melhor dizendo, naquele caso não está maduro, não tem uma solução administrativa, não tem que entrar com um procedimento judicial, né? Mas o caso não está maduro o suficiente ainda para resolver, né? Como que o cliente tem que aconselhar, ou melhor dizendo, o advogado tem que aconselhar o seu cliente justamente para falar, olha, a gente precisa de algum outro tipo de prova, precisa demonstrar justa causa, etc. Quer dizer, como que o advogado tem que se comportar nesse momento? Na vida empresarial existe uma gama de documentos que é produzida diariamente. Então, sócios praticam atos que estão previstos na contrato social, fora do contrato social, existem compras, empréstimos e etc. Uma circulação diária de documentos. Se um determinado sócio ele pratica atos espúrios, atos legais, faltas graves, desvia o dinheiro da empresa, faz uma confusão patrimonial do dinheiro dele com o da empresa e vice-versa, quer dizer, os outros sócios podem excluí-lo judicialmente ou administrativamente, dependendo do caso. Nessa exclusão, eles precisam se documentar para provar que aquele sócio praticou essas determinadas coisas. Então, como uma formalidade, e a formalidade contábil, fiscal dentro da empresa, essa construção de documentos não deveria ou não deve ser difícil. Mas muitas das vezes os atos são informais. Empresas de menor porte ou empresas menos bem administradas, elas podem encontrar esse tipo de dificuldade. Então, a primeira coisa, o advogado tem que colher esses documentos, pegar esses documentos do cliente para mostrar para ele, olha, eu tenho estas provas aqui, mas ainda existe uma fraqueza, uma fragilidade aqui para defender a sua tese. E aí cabe ao advogado filtrar isso tudo e orientar o cliente como buscar. Muitas das vezes chamando, inclusive, o contador da empresa, a empresa de contabilidade que presta serviço para a empresa, para poder ajudar neste trabalho de construção de provas documentais. Além das documentais, é possível, muitas vezes, ouvir pessoas.
testemunhas que sejam externas ou internas da empresa para mostrar que aquele sócio tinha uma conduta incompatível com a finalidade principal da empresa, que é gerar lucro, gerar emprego, fazer a economia circular. Perfeito. E o processo empresarial, ele tem uma característica, porque quando a gente fala, principalmente dos casos de exclusão de sócio, não é raro que ambos os sócios eles tenham cometido faltas. Faltas, às vezes, de características graves, né? Então, pode acontecer o cliente chega lá e fala, olha, meu sócio fez isso, etc. E o que eu percebo e o que você fez de errado? Eu pergunto, né? O que você fez de errado, né? Não fiz nada. Aí, quando você começa a analisar os casos, os fatos, os apontamentos, os documentos, você começa a perceber que talvez o seu cliente também tenha problemas maiores, né? Ou seja, ele pode começar o processo como autor e acabar como um réu e ser excluído também. Isso pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Eu gosto de dizer isso, que vai um alerta para os nossos advogados jovens aí que estão começando. Eu gosto de sempre dizer para os meus clientes, para os nossos clientes, Marcelo, que para o seu líder religioso, para o seu médico, para o seu advogado, não minta. Porque essa mentira, não minta e nem omita, porque essas duas posturas podem conduzir a uma derrota muito feia, entendeu? Então, assim, é preciso que o cliente traga todas as informações, inclusive das próprias falhas dele. Porque é para se conseguir fazer uma solução, se conseguir obter uma solução que seja efetivamente legal e justa. E não ser surpreendido, de repente, numa audiência com uma informação que a outra parte apresenta como uma testemunha e destrói toda a tese construída. E constrói a tese oposta, né? De que, na verdade, quem cometeu a justa causa era o nosso próprio cliente, né? Exatamente. Isso é bastante complicado. E, assim, é uma coisa que eu tento explorar muito ao longo da entrevista que a gente faz com o cliente, das conversas, etc., porque eu vejo que isso é algo que, reiteradamente, se tornou bastante comum. Então, quem sofre um processo de exclusão, ele acaba entrando, né, com um pedido contraposto para tentar excluir o sócio que entrou com o primeiro processo, né? Então, isso acaba se tornando bastante comum, né? Exatamente. Então, essa construção é uma construção que ela tem que ser muito criteriosa, ela não pode ser assodada, a tese tem que estar muito bem construída, né? Então, a gente tem um caso até curioso, que é recente aqui do escritório, em que se alega que duas pessoas se tornaram sócias de um CNPJ, né? Assim, ainda bem que essa tese veio assim para a gente, porque vai ser uma tese que vai ter uma certa facilidade de combater. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, a análise que vem do outro lado também não é uma análise criteriosa, né? Então, existe um problema sério. E, curiosamente, tem gente que ela quer advogar nessa área, mas ela realmente não sabe por onde começar, né? Então, existem muitas teses que não têm o menor sentido, né? Mas, enfim, né? Você tem se deparado muito com isso também? Tenho. Eu tenho um caso que eu vou ter uma audiência no dia 8 de maio agora, de uma conciliação, em que o que você acabou de descrever. Os dois sócios, que eram empresas de 50% para cada um, em 2019 cometeram erros dos dois lados. A empresa era muito mal gerida. Um dos sócios se retirou num acordo societário que fizeram, mas o acordo societário que foi feito é um monstro. É um monstro. Não tem como definir aquele contrato que não seja como um monstro, porque é um Frankenstein. Que foi construído de uma forma muito ousada por parte do colega, mas muito mal feita. Então, gerou problema para todo mundo. E o lado que nós defendemos aqui, no nosso escritório, que o nosso escritório defende, é o lado, vamos dizer assim, mais bonitinho da força, porque foi quem teve a boa intenção de continuar o trabalho, hoje está prosperando na empresa, levantou a empresa que estava muito ruim, mas fez realmente também, cometeu erros que precisam ser sanados. Pois é, isso é um negócio que é bastante reiterado, é bastante comum, infelizmente, né? Ninguém, assim, a gente não consegue, como a gente defende o nosso cliente, a gente não consegue ouvir os dois lados da história. Às vezes a gente vai ouvir o segundo lado da história quando o processo já tem andamento, né? Mas, à medida do possível, a gente deveria pedir transparência para o cliente. Falar, olha, tá bom, legal, muito bonito o que você está contando, mas o que você fez de errado, né? Porque a gente tem que estar preparado para isso. E a gente sabe que o tempo todo vão surgir surpresas ao longo do processo, né? Às vezes, documentos que são falsificados, né? Isso é uma coisa relativamente comum hoje em dia, né? Tem que saber lidar com isso, né? E muitas vezes não do nosso cliente, mas alguma coisa que aparece no processo e a gente precisa estar preparado para contestar tudo a qualquer momento, né? Então, acaba sendo bastante importante, né? Agora, vamos dizer que a gente tenha êxito na primeira fase e aí, logicamente, a outra parte vai querer entrar com algum tipo de recurso para tentar reverter aquela decisão.
E, às vezes, não temos êxito no processo, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos varas especializadas. Isso não quer dizer que os juízes não errem, às vezes, na interpretação da lei. Então, a gente vai entrar com algum tipo de recurso por conta disso. Mas, talvez, em comarcas onde ainda não existe uma justiça especializada, pode ser que os juízes sejam um pouco menos conhecedores das questões empresariais, né? Então, aí está sujeito ainda mais a, talvez, um erro a ser corrigido no tribunal lá nas câmaras reservadas, né? Então, chegou esse momento de entrar com recurso ou até contrarrazoar um recurso, né? O que o advogado, como ele tem que se preparar, qual que tem que ser a postura dele, como que ele vai lidar com isso, inclusive perante os próprios desembargadores lá no tribunal? Na verdade, a tônica, a filosofia tem que ser a mesma da primeira instância. Ou seja, aquela construção de tese, aquela construção fática, documental, probatória que foi feita, ela tem que ser levada para o tribunal com novos esclarecimentos, com uma fundamentação mais robusta, se for o caso, na jurisprudência do próprio tribunal, que é simpático. É muito melhor citar a jurisprudência do próprio tribunal para ele que a jurisprudência do tribunal vizinho, do estado vizinho. Claro. Isso é uma questão até psicológica. E, às vezes, as interpretações de estado para estado, elas mudam muito, né? Mudam muito. Nas questões empresariais, isso aí é assustador. Porque a gente vai fazer uma pesquisa de jurisprudência nacional, e hoje você faz esse aplicativo, com os aplicativos todos você faz isso em alguns minutos, é uma vastidão de decisões contraditórias, né? Às vezes na própria Câmara. Ou, às vezes, assim, numa turma, num tribunal A, tem a turma 1 que decide A e a turma 2 que decide B. Eu gravei um episódio com o Glauco da Rocha para falar de questões de arbitragem. Ele falou, olha, por exemplo, o artigo 189.4 do CPC, né, tem uma Câmara do Tribunal de Justiça que fala que aquilo é inconstitucional, da questão voltada para o sigilo da arbitragem, e outra tem o desembargador Grava Brasil que fala que não, que está na outra Câmara. Então, numa está mais ou menos consolidada, na outra ainda não, mas já tem algumas decisões do desembargador Grava Brasil, né? E exatamente o que você está falando, são visões diametralmente opostas, né? Exatamente. E então, assim, o advogado tem que ter esse cuidado, e aí que quando a gente está indo para a segunda instância, o advogado tem que ter um cuidado adicional. Como eu disse lá no início, ao montar o tabuleiro de xadrez, ele tem que pensar lá na última instância. E esse caminho, ele segue de acordo com regras específicas de processo. Um recurso para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, se é uma questão federal, ele tem requisitos menos fechados, menos herméticos que os requisitos para os tribunais superiores. Então, por quê? Porque a segunda instância, ela continua, ela vai revisar. Existe um princípio, né, do duplo grau de jurisdição ali, em que vai haver uma revisão da decisão inicial, examinando ou reexaminando fatos e provas. Então, a segunda instância é a chance que o advogado tem, que as partes têm, de rediscutir aquilo num órgão colegiado. Então, numa turma com 3 ou 5 integrantes que vão revisar o que o juiz de primeira instância disse. Vão revisar o que estava escrito naquele documento, vão revisar se existia algum acordo por fora, vão tentar novamente fazer a conciliação, porque o CPC de 2015, ele impõe essa conciliação como uma regra do dia a dia do juiz, e as partes devem colaborar nesse sentido. Então, ali o advogado tem que fazer o recurso, já pensando nisso tudo, e mais uma vez, com fundamentos nas leis, na Constituição e nas leis que ele entende que dão a ele o suporte, porque esta matéria é que depois pode ser levada adiante. Porque nos tribunais superiores a coisa já muda de figura. Tem novos requisitos que ele vai ter que preencher que dificultam, como a gente já disse, o acesso aos tribunais superiores. Vou puxar um gancho de uma coisa que você falou. Você falou, olha, a gente precisa, às vezes, trazer novos argumentos para reforçar a nossa tese, né? E eu acho que é bastante importante ressaltar de que reforçar a tese não é criar uma nova tese, né? Porque, às vezes, tem muita gente que no meio do processo, viu que a sua tese é fraca, ela resolve mudar isso para ver se agora o negócio vai, né? Só que, assim, a tese inicialmente apresentada, ela já não fazia sentido, e aí ele tenta mudar a tese dele, e aí o processo ele acaba se perdendo, né? Exatamente. Então, assim, novos argumentos, eu digo isso porque muitas das vezes a parte, o nosso cliente, que é o autor da ação, quem começou a ação, ele alega numa linha, a outra parte defende uma segunda linha e, às vezes, a decisão vem numa terceira linha.
Então, isso é muito comum acontecer, porque o juiz tem uma visão macro e ele não é obrigado a seguir aí os argumentos das partes. Ele tem que decidir o direito. Ele tem que aplicar o direito ao caso concreto. Então, aí ele vai fazer isso e ele pode trazer fundamentos diversos do que as partes escolheram. Ele tem uma jurisprudência diferente que ele entende, que é aplicável. Ele tem uma norma que ele entende que substitui aquela que o cliente está defendendo. Não é o artigo 1030 do Código Civil, mas o artigo, 1040, e assim vai. Então, isso aí vai fazer com que a parte tenha que fortalecer ou, às vezes, adicionar argumentos. E, muitas vezes, argumentos jurisprudenciais. Mas tem uma decisão nova do STJ que diz o que dizia o Tribunal de Justiça de Brasília, do DF, ou de São Paulo, do Mato Grosso. E isso é importante. Tem um caso curioso que a gente não cuida do contencioso, mas eu cuidei da parte consultiva, né, antes de virar um contencioso, em que eu presidi uma assembleia de uma SA familiar, que hoje ela está numa dificuldade financeira grande, etc. E a esposa de um dos acionistas, que hoje já é divorciada desse acionista, ela tem lá tinha uma participação societária, e ela contratou uma colega que, infelizmente, não soube assessorá-la de maneira adequada, e eu acho que ela sugeriu que essa ex-esposa, ela exercesse o seu direito de retirada, né? Então, ela poderia sair e demandar que a sua parte fosse liquidada em dinheiro. Mas talvez tenha faltado uma análise um pouco mais criteriosa, porque, na prática, ela acabou pedindo para se retirar de uma sociedade que estava com patrimônio líquido negativo em praticamente 10 milhões de reais. Ela não é obrigada a comparecer com capital, né? Porque a partir do momento que ela resolve sair, ela não é mais sócia, então ela não pode participar de chamada. E ninguém é obrigado a participar de chamada de capital, né? Mas, por outro lado, a expectativa dela de receber, na cabeça dela, 15 milhões de reais, ela se frustrou, né? Bom, o que aconteceu é que ela pediu para se retirar da sociedade, ela se arrependeu no momento em que a sociedade foi aprovar as demonstrações financeiras, onde se declarava que o patrimônio líquido estava negativo em 10 milhões de reais, e ela falou, agora eu não quero mais sair. Mas aí a sociedade precisa aprovar a retirada do pedido de retirada dela. Bom, aquilo desagou no contencioso, em que a tese que foi colocada lá é que ela foi expulsa da sociedade, né? O que é muito difícil, porque é uma SA, não é uma coisa simples de se fazer. É possível em sociedades familiares, talvez seja até o caso ali, mas ela começou com essa tese. E a tese estava errada, né? Porque a tese não espelhava os fatos. Quando se trouxe a tese verdadeira, o que aconteceu é que, no meio do caminho, ela mudou a tese dela. E ela mudou de advogado. E antes da decisão de primeira instância, ela mudou de patrono da causa 6 vezes, né? E cada vez que entrava um novo patrono, mudava um pouco a tese também, né? Então, é um caso bastante emblemático que eu acompanhei depois, mesmo não tendo feito contencioso, que eu falei, poxa vida, né? Essa falta de preparação prévia, desde a parte consultiva, que vai possivelmente desaguar no contencioso, leva a um defeito processal que é incorrigível, né? A tese colocada lá na frente do juiz, e uma tese que não faz sentido, e depois muda, isso representa um processo que ele é natimorto, né? Exatamente. Porque aí se perde a oportunidade de resolver adequadamente porque se construiu uma tese equivocada e aqueles fatos serão julgados pelo juiz. A parte não vai ter direito de entrar com uma nova ação porque cometeu um erro processual ao advogado. Não. Exatamente. Até porque pode dar uma prescrição no meio do caminho, isso. Quer dizer, e ali pode até fazer coisa julgada, falar, olha, não aconteceu nada disso que você falou, né? Então, entra Enfim, né? Então, essa preparação, ela acaba sendo muito importante, né? Bom, ainda sobre a fase recursal, né? A gente sabe que existe lá um trabalho que ele é diferente, porque não se produz prova na essência, assim. Pode surgir um documento ou outro que vai se juntar, mas a fase probatória ela vai meio que se encerrar na primeira instância, né? Mas vai ter uma fase de convencimento que é bastante forte, até porque ou a gente vai ter uma Câmara, né? Uma turma, né? De 3 embargadores ou uma turma expandida de 5 desembargadores. Então, a gente não vai tratar de tentar convencer um julgador, mas convencer ou 3 ou 5, né? Como que se dá esse trabalho? Como que o advogado, principalmente aquele que tem um pouco menos de experiência, ele pode se preparar um pouco mais? E o que ele pode fazer para aumentar a chance de convencer os juízes, sempre de uma maneira absolutamente ética, de uma maneira clara, né, de uma maneira transparente? O que ele pode fazer para tentar aumentar a chance de ganho do cliente? Marcelo, a experiência mostra que o processo, qualquer que seja ele, processo judicial, ele não deve caminhar, entre aspas, sozinho. O advogado ele precisa mostrar a importância do processo dele, ele precisa tirar o processo daquela pilha de centenas de milhares, de dezenas de milhares. E a respeito disso, às vezes, uma sessão de julgamento, os embargadores, numa tarde, eles julgam 500, 600, 1000 processos. Exatamente. Eles agrupam processos que são similares e vão julgando por lote. Quer dizer, a gente precisa fazer que o juiz leia o nosso processo separadamente, né? Exatamente. Aí cabe ao advogado, seja em primeira instância, na segunda ou nos tribunais superiores,
o papel de fazer o julgador enxergar aquele processo de uma maneira diferente. Ele não está na lista do lote, do bloco, como eles gostam de chamar, dependendo do tribunal. Não, meu processo merece uma atenção especial porque há fatos relevantes, o impacto social às vezes maior, então é preciso destacar aquilo. Então, o comum, o que se faz normalmente, é ir ao relator ou à relatora do processo com um memorial, uma explicação, um memorial resumido. Não façam, meus colegas, por favor, memoriais de 10 laudas que ministro, juiz não lê isso, nem desembargador. Eu já vi memorial de 40, 50 laudas, né? Quer dizer, era maior às vezes que a petição inicial. Eu falo, poxa vida, né? Quem que vai ler isso, né? Se o memorial tem 40, avalia a tese, né? Então, assim, façam memoriais sempre curtos, objetivos, com o que interessa efetivamente. Porque aquilo é um lembrete que vai ficar para o ministro, para o desembargador, para o juiz, que vai ficar para ele ler ali e lembrar do seu caso. Então, você escolha os argumentos mais importantes para você levar. E às vezes é um só argumento, né? Se for um só, não se preocupe. Foque naquele argumento e seja enfático nele e explique por que aquilo que é o mais importante do processo. Exatamente. Porque esse papel vai ser levado e entregue, às vezes é mandado por e-mail, hoje em dia com a tecnologia está isso, às vezes as audiências também são feitas por vídeo, conferência hoje em dia. Então, esse papel vai ou por e-mail ou vai ser entregue e você vai poder, cada desembargador, cada juiz trabalha de uma forma, poder explicar qual é a relevância do seu caso, o que você tem a destacar para chamar a atenção do julgador. Lembre-se, o julgador tem pouco tempo para dar a você. Então, pouco tempo e muito processo. É uma carga insana de trabalho que eles têm. Né? Seja objetivo, seja muito claro e contundente. Mostre a ele a força do direito do seu cliente ali e qual é o ponto que ele tem que examinar. Isso aqui é fundamental. E se existe uma prova, um documento, um detalhe fático ali que está no processo, ressalte e diga a ele. Está nas folhas X a Y. Está no documento, hoje em dia tem o ID, identificação, aquele, para ele já ir direto. Facilita a vida do julgador. Talvez até a cláusula 10 do contrato tal que está nas folhas tais. Né? Isso, porque ele tem pouco tempo. Se você der para ele, não está lá no processo, ele vai ter que folhear tudo. Não. Não vai folhear. Então, dê a ele o caminho das pedras, para facilitar. Você quer que ele leia aquilo que te interessa. É isso aí. Então, feito isso com o relator, é o primeiro passo, porque esse é quem vai fazer o voto inicial, né? É quem vai conduzir, o relator é quem conduz o processo. Tem que se avaliar como é a mecânica de cada tribunal para se abordar os demais desembargadores. De que forma? Alguns não recebem advogados se o processo não estiver em pauta de julgamento. Tudo isso tem que ser analisado. O advogado tem que conhecer o tribunal perante o qual ele trabalha. Ele está atuando no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem que conhecer o regimento interno do tribunal, tem que conhecer como funciona aquele determinado órgão colegiado, a Câmara, a turma, tal, que ele vai participar. E a dinâmica do próprio desembargador em relação aos seus assessores, né? Para ver quem vai receber, quem vai conversar com ele, né? Perfeito. Há lugares hoje em dia que os assessores não podem mais receber advogados, porque houve muito problema de tráfico de influência nos tribunais superiores, tal. Então, especialmente nos tribunais superiores, então os ministros concentram neles próprios. Agora, isso não quer dizer que ele não vai ouvir o advogado, né? Porque, por exemplo, por e-mail, né? E a gente até faz um pouco do trabalho deles, fala, olha, o resumo do processo é esse. Estou entregando Vossa Excelência pronto para que Vossa Excelência possa analisar de maneira mais direta aqui, né? Há desembargadores e há ministros que muitas vezes dificultam, as agendas são muito cheias e algumas realmente criam embaraços. E isso é uma atitude indevida e ilegal. O advogado deve insistir e se ele não conseguir ser recebido, se houver uma resistência infundada, ele tem o direito de ir à OAB, na sessão de prerrogativas, e pedir que a OAB intervenha. Porque o advogado é a voz do cliente e ele tem que ser ouvido sempre, seja numa audiência privada, no gabinete, seja na tribuna. Então, isso aí é um direito que nós temos, porque se nos calarem nisso aqui, aí é melhor a gente, como eu gosto de brincar, vamos para casa, então vamos criar galinha. Exatamente, tá certo. Bom, puxar o gancho aí do que você falou dos tribunais superiores e tudo mais, né? Então, que seria essa terceira instância? Eu gostaria que você comentasse, até porque, como você é de Brasília, você foi criado nesse ambiente de tribunais superiores, o seu pai foi ministro da STJ, então você entende muito a dinâmica de lidar com esse tipo de processo. Eu queria que você passasse um pouco dessa experiência, porque nesse momento não se produz mais prova. Mas o debate é muito intenso mesmo assim. Não obstante não se debater prova, a gente debate tese, né? Como se dá isso? Como que a gente vai tratar do caso em relação aos ministros que estão lá em Brasília? Conta um pouco dessa sua experiência, Zé Arnaldo, por favor. Bem, a gente desde o começo fala da questão do tabuleiro de xadrez, se construiu toda aquela história com tese e fundamentos. Chegou a decisão de segunda instância, veio a nós. Fomos derrotados, ou fomos vencedores, ou fomos parcialmente vencedores. E agora, como é que a gente leva isso para os tribunais superiores? O advogado, ele preparou o terreno, né, ele pavimentou aquela estrada, como?
fazendo com que os desembargadores enfrentassem aqueles fatos, aquele caso concreto, citando, mencionando, dizendo por que ele aplica a lei A e não a lei B, o artigo 6 ou o artigo Y. Quando ele construiu isso daqui, ele falou, opa, eu já tenho uma tese jurídica, que é só jurídica, independe de fatos, que o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, vai poder examinar. Então, eu posso interpor um recurso especial. E nesse recurso especial, eu vou ter que demonstrar que eu tenho uma tese puramente de direito, que não há necessidade de reexame de fatos nem de provas. O STJ tem súmula 7, que não permite que se faça esse recurso especial, para eu poder levar para o STJ. Então, eu vou interpor um recurso especial mostrando que eu preencho esses requisitos. Hoje tem um requisito adicional que foi inserido por emenda constitucional, que é a questão, no Supremo tem a questão da repercussão geral, e no STJ tem a questão da relevância da questão federal. Então, eu tenho que mostrar para o STJ, decida este tema jurídico e não fático, porque isso aqui tem implicâncias na questão federal que vai impactar não só o meu caso, mas a sociedade. Então, a importância de você, STJ, que é o tribunal que decide as questões legais, infraconstitucionais, dê logo um norte para os julgadores que estão em segunda instância e em primeira instância no Brasil. Então, ele vai definir como os seus pares devem julgar nas instâncias que já se passaram. E se a questão ainda não foi tratada sob viés exclusivamente de tese, né? Não de fato. Se a questão ainda não foi tratada, de repente o caso é inovador, aquilo pode ser o primeiro indicador para outros casos que surjam que sejam similares, né? E naqueles em que a tese já passou a ser discutida, ela reforça uma tese que já foi decidida de uma certa maneira também, né? Exatamente. Isso aí é muito comum acontecer. E nós temos que estar prontos, nós temos que insistir, temos que ajudar os nossos colegas advogados a sempre terem essa visão, de poder fazer isso dessa forma. A mudança também do CPC de 2015, ela trouxe a possibilidade de, por embargo de declaração, né, já existia antes, mas hoje tem um novo viés aqui, no CPC de 73 era um pouco diferente, em que a parte, o advogado, vai interpor um recurso, os embargos de declaração, vamos esclarecer aqui para quem não conhece, esse é um tipo de recurso em que se aponta para o jogador, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, aqui, ele reveja, o próprio tribunal reveja a sua decisão, o mesmo colegiado, com a mesma composição, indicando uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. E isso aqui é uma forma de também pré-questionar, que é o tema, né, de se levar para o Tribunal Superior, pré-questionar aquela matéria jurídica que, às vezes, o tribunal, por alguma desatenção, às vezes por pelo volume de trabalho que é compreensível, não enfrentou adequadamente. Ele não disse se a lei A é aplicável ou a lei B naquele fato. Então, por essa forma, é possível construir um remendo na decisão anterior para que isso possa ir para o tribunal. Porque o CPC já prevê que, se o advogado faz isso, se a parte faz isso, né, e representado pelo seu advogado, e o tribunal não enfrenta, o tribunal não quis fazer, e aí há um novo fundamento recurso especial, que é a violação ao artigo 1022 do CPC, porque o tribunal... Que é muito importante, muitas vezes, porque o tribunal de segunda instância não fez aquele exame como deveria ter feito. Mas, mesmo assim, o advogado precisa mostrar que era importante, era fundamental que o tribunal enfrentasse aquela questão sob aquele prisma. Né? Se ele não faz, o STJ vai fazer, bem, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte para decidir se ele faz o seu juízo de convicção com outros. Claro. Então, sempre o advogado tem que trabalhar de forma completa, olhando todo o cenário. José Arnaldo, você sabe que a gente trabalha em alguns casos de contencioso transnacional aqui que envolvem tribunais lá na Holanda, em Roterdã, né? E por conta de um passo que foi dado num processo muito grande que a gente assessora lá no escritório holandês, eles pediram para que eu analisasse literalmente dezenas de casos do STJ que tratam de ações propostas por acionistas contra companhias abertas aqui no Brasil, para ver se tem direito a indenizar, etc. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: apesar de eles não reanalisarem os fatos, eles descrevem muito bem os fatos para explicar por que o direito se aplica da maneira A, B ou C. Então, assim, não é que eles não toquem nos fatos, eles tocam, mas para dizer, olha, o fato é esse, mas o direito não se aplica desta maneira a esse fato como você está alegando aqui. Tá? Agora, o que eu percebi também é que alguns dos pontos que poderiam ter sido pré-questionados de maneira adequada, eles não foram pré-questionados. Aí, o que acontece? A análise do tribunal lá em Brasília, do STJ especificamente, acaba não englobando porque, apesar do processo ser subido, aquele pré-questionamento não aconteceu, né?
Então, assim, fala um pouco dessa questão do pré-questionamento, a importância, como que o advogado pode se comportar e tentar melhorar o posicionamento dele perante o pré-questionamento. Passa um pouco da sua experiência, por favor. Tá. Dentro do que você falou aí da questão de fatos, de estar narrado dentro do processo, dentro das decisões, o advogado precisa estar atento desde a primeira instância, desde um pedido liminar, uma tutela de urgência, como é que aquilo está sendo levado pelo juiz, como é que o juiz também conta a história ali. Porque os tribunais superiores, embora eles não reexaminem fatos nem provas, eles fazem a revaloração. Esse é o termo que os tribunais usam. Então, Até porque um juiz ele tem que julgar sempre nos fatos que são trazidos, né? Quer dizer, não tem como. Então, falar que ele não olha os fatos, não existe isso, né? O que acontece? Se o advogado ele precisa fazer com que as decisões judiciais coloquem nela tudo que seja importante para o caso ser examinado. Então, se sobe um recurso, se há um recurso especial interposto pelo advogado para ir para o STJ, e no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, voltando ao exemplo, ele traz toda a história, conta o que aconteceu e aplica a norma X, lá o STJ pode reexaminar, revalorar os fatos que estão descritos, porque o STJ não precisa, o ministro do STJ, os ministros, não precisam folhear os autos para achar o contrato social, o documento A, o documento B, o documento C. Não. Eles vão olhar à luz do que disse o Tribunal de Justiça, dos fatos que ele narrou, que ele está contando a história, como ele viu, ele pode, diante daqueles fatos, aplicar o direito de forma diferente, sem reexaminar, repito, documentos. Ele está reexaminando, ele está revalorando os fatos que o tribunal valorou antes. É isso aí. Ele fala assim, olha, o tribunal disse que tal coisa no mundo fático aconteceu e depois ele interpretou que a norma que rege isso é X e tem que ser vista dessa maneira Y. Só que ele fala, não, o fato realmente está lá, isso não se contesta, mas a gente vai aplicar a norma Z e a interpretação W. E aí é isso que você está dizendo por valorar, ou seja, então a gente não abstrai totalmente do mundo fatídico, a gente só realmente olha com olhos diferentes para dizer a norma que se aplica ou a interpretação que se dá tem que ser essa. Né? E a gente também, o advogado precisa sempre conhecer, mais uma vez, o tribunal perante o qual ele está atuando. No STJ, existe nas duas turmas que tratam do direito empresarial, são a terceira e a quarta turmas, existem ministros que pensam muito diferentemente. Então, alguns ministros, eles são mais sensíveis a esse apelo dos advogados em relação a reexaminar, a flexibilizar um pouco esse reexame. Outros ministros são um pouco mais rigorosos. Não estou defendendo que um está certo nem que o outro está errado. São visões diferentes. São características, visões diferentes. Então, o advogado precisa conhecer. Se caiu na mão da relatoria de A, ele precisa ser, às vezes, um pouco mais agressivo. Se caiu na mão de B, ele precisa ser menos agressivo. Mas ele precisa estar sempre presente. Ele não pode deixar o processo seguir sozinho. E que, na verdade, isso, se há alguma chance de reverter uma decisão ruim, ou se por acaso a gente já teve uma decisão boa e a gente quer evitar que aquela decisão seja alterada, o trabalho do advogado nos tribunais superiores é esse de corpo a corpo, de despachar, de preparar memoriais, explicar, etc. Além, logicamente, de toda essa preparação que já vem desde a primeira instância, né? Eu tenho que preparar, pré-questionar, senão o processo não vai chegar em Brasília. E se chegar, a gente tem esse trabalho complementar aí de despachar com os ministros, etc. Né? Não tem por onde escapar, né? E nos tribunais superiores, tanto o STJ como o Supremo, foram constituídos núcleos. Núcleos que fazem uma primeira verificação processual, dos requisitos processuais, para evitar que esses processos sejam distribuídos para os ministros. Então, há uma primeira análise, que é por um grupo de assessores, né? Até muitos são magistrados, inclusive, que estão cedidos aos tribunais superiores. Sim. E eles fazem esse primeiro filtro para dizer, opa, preenche requisito, não preenche requisito. Dependendo se não preencher requisito, o presidente do tribunal já indefere, né, usando um termo menos técnico, ele já indefere o curso do processo, ele vai parar por ali. Claro que aí a parte pode recorrer ou interpor o que se chama de agravo interno, que é um recurso para o próprio tribunal para ser distribuído a um relator. Você falou uma coisa importante, tem uma juíza de uma vara empresarial aqui em São Paulo que ela está alocada no STJ e ela é uma pessoa extremamente preparada, ela tem até doutorado em direito comercial, e exatamente o que você está dizendo. Ela está lá para tentar filtrar essas questões empresariais como assessora de um ministro do STJ, né? Isso aí eu vejo com muito bons olhos isso daí, porque antigamente os assessores eram pessoas menos preparadas. Ao longo do tempo, os tribunais foram se preocupando em colocar pessoas mais preparadas e magistrados de carreira, em muitos casos, o que dá muito mais suporte
dá muito mais força para as decisões que estão sendo proferidas. Isso aí é fundamental. Senhor Arnaldo, você tem algum comentário para a gente encerrar aqui? Ou mais algum aconselhamento para jovens advogados que queiram atuar no contencioso empresarial? Eu tenho só realmente assim, primeiro eu queria agradecer a você, meu amigo e sócio Marcelo, por essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante. O que eu sempre digo para os jovens, para os nossos estagiários, advogados mais júniores que começam estudem. Estudem, se preparem. O processo civil, ele é uma ferramenta fundamental. As pessoas, eu como processualista, muitas vezes as pessoas já me olharam e continuam olhando, às vezes, com certo preconceito. O processualista sempre foi um sujeito colocado mais de lado. Não, esse cara aí, processo qualquer um faz. Não, processo civil é uma ciência. Ele tem toda uma mecânica própria. Então, o direito pode ser muito bom, o direito material pode ser muito bom. Então, o direito do sócio, da empresa pode ser muito bom, o direito tributário pode ser muito bom. Mas se o advogado não souber colocá-lo em contexto, fundamentadamente, adequadamente, ele comete um ato terrível para seu cliente, ele prejudica o cliente. Então, ele precisa saber fazer chegar isso, seja num tribunal, seja num conselho como o CARF, seja num conselho do TIT aqui de São Paulo, seja no CAD, ele precisa saber conduzir aquilo pela ferramenta, né, pelo direito processual. Então, estudem direito processual, não deixem isso como uma coisa periférica sem importância. Às vezes, a solução para a questão societária, de um contrato empresarial, etc., ela está no processo mesmo, né? Por exemplo, a questão falimentar, né? A gente estuda isso como direito comercial, mas na prática ele é um direito procedimental. Né? E se a gente não entender a lógica, a dinâmica, a mecânica do processo de falência ou recuperação, a gente não vai encontrar a saída. Então, realmente, acho que é uma recomendação de primeiríssima ordem aqui. Tá? Agradeço muito, José Arnaldo. Eu que agradeço mais uma vez. A gente vai voltar para falar disso. De repente, a gente pode focar num aspecto específico, como preparar uma petição inicial de alguma ação. A gente vai combinar e no futuro fazer um outro episódio. Será um prazer. Participarei com o maior prazer. Pessoal, muito obrigado e mais uma vez aí agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio. Tchau.